Glória a Deus. Para uns o relógio está desconvertido, mas para mim a responsabilidade de fazer render já não é tanta. Glória a Deus. Mas eu estou feliz e grata a Deus por essa oportunidade, né? Porque tudo é o Senhor que faz na nossa vida. Nós não temos capacidade, não somos dignos de mérito nenhum. Aleluia. Mas é o Senhor que faz tudo na nossa vida. E prepara todas as coisas. Aleluia. Que nos dá a oportunidade de fazermos algo para Ele, né? Aleluia, Jesus. Porque se estamos aqui é graças à grande misericórdia do nosso Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer também ao pastor, à pastora Liliane, essas bênçãos de Deus na minha vida, né? Agradecer a eles pela confiança, por me conceder essa oportunidade de estar aqui hoje. A passagem que eu quero passar para os irmãos, que o Senhor colocou no meu coração, foi em Lucas, capítulo 18, versículo 9. Eu queria pedir que quem puder, por gentileza, acompanhar junto comigo, acompanhe, irmãos. Eu estava dizendo a nossa pastora que o pastor, lembra aí o nome dele novo? O pastor que veio sábado. Jailson. Dizendo, olha, tá vendo o pastor que tem o dom de pregar? Todo aquele que tem o dom de pregar, faz como ele disse, né? Eu não gosto de preparar nada. Eu abro a boca e vou falando que Deus vai revelando, né? Mas eu disse, e quem não tem o dom, vai com a colinha mesmo, mas faz que for para Jesus, né? Aleluia, Jesus, que a gente não pode ser jamais negligente, né? Deus, Ele dá a oportunidade, entrega nas nossas mãos a oportunidade e a gente joga fora. Irmãos, eu posso estar como eu estiver, mas sempre quando Deus Ele prepara algo, quando Ele me concede a oportunidade, eu não consigo dizer não. Aleluia, que a gente não pode ser negligente. Aleluia, Jesus. Em Lucas 18, no verso 9, quero ler a passagem na forma geral com os irmãos, e depois a gente vai lendo aos poucos, se o tempo assim permitir, né? A gente vai até conforme a hora permitir. Aleluia, Jesus. Lucas 18, 9 diz assim, vai falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo que quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Aleluia, Jesus. Essa parábola a gente pode ver o contexto dele, entender um pouco o que vinha acontecendo em Lucas 17, 11. Aleluia. Que Jesus estava indo para Jerusalém e passou por Samaria e Galiléia, e ali naquele caminho muito extenso ele encontra 10 leprosos que foram ao encontro dele clamando por cura, e Jesus concede a cura àqueles 10 leprosos e disse: vai até o sacerdote e mostra-lhes o que eu fiz na vida de vocês. E eles vão, e no caminho eles notam que começam a assumir aquelas chagas, mas somente um reconheceu quem era o dono do milagre, quem tinha feito aquele milagre, e achou por bem voltar e agradecer a Jesus. Só que nessa parábola, irmãos, dos 10 leprosos, ela é muito, aleluia,
ela é muito relativa a essa do fariseu e do publicano. Vou lhe dizer por quê. Porque as duas parábolas, o acontecido e a parábola, culminam em um só assunto, que é o fato de julgar. Porque aquelas pessoas que estavam com Jesus naquele momento tinham um conceito formado em relação aos samaritanos. Tinham um pensamento, tinham um tabu contra os samaritanos. Então, os samaritanos eram considerados pelos judeus um povo impróprio, um povo diferente, pois tinham outra cultura, tinham outra visão de mundo, tinha outra forma de viver e eram pessoas mergulhadas no pecado. Segundo o contexto histórico dos samaritanos, diz que eles tiveram muitos reis que eram líderes daquele povo. Irmãos, perdoem as causas, é o nervosismo. Aleluia. Mas eu quero, como principal objetivo, que os irmãos aprendam algo, que os irmãos sejam edificados de alguma forma. Aleluia. E venham sair daqui tendo absorvido algo bom para a sua vida, para edificar a sua vida espiritual. Aleluia, Jesus. Então, o contexto o contexto histórico dos samaritanos diz que eles tiveram muitos reis, e esses reis trouxeram para aquele povo culturas diferentes, costumes diferentes, atos ilícitos e pecaminosos que desagradavam a Deus. E Deus, como consequência, como princípio, que é aquele que a gente planta, a gente colhe, então aquele povo colhia muitas consequências ruins. E eram consequências piores do que o povo judeu. Então, de uma certa forma, o povo judeu se achava com alguma vantagem, se achava melhor do que os samaritanos. Então, julgavam os samaritanos como um povo com quem a gente não devia se misturar, não devia ter contato, não devia andar. Então, aquele povo era um povo rejeitado, era um povo excluído pelos judeus. Amém? Os irmãos estão entendendo até aqui? Glória a Deus. Aleluia. Então havia esse olhar de julgamento dos judeus com relação aos samaritanos. E Jesus enaltece a atitude do samaritano com o objetivo de quebrar os julgamentos. Porque aquelas pessoas que estavam com ele não esperavam aquela atitude de um samaritano. Porque entre aqueles 10 leprosos também tinha leprosos judeus que deveriam ter voltado, como judeus, reconhecendo o milagre que Jesus tinha feito, mas não um samaritano. Um samaritano o qual ninguém ali esperava aquela atitude, mas ele voltou para